Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido na face da terra. Eu glorifico a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os nossos amados irmãos, com o nosso Bispo Adevaldo, Bispa Carlos, que Deus abençoe. Ó, Bispa Carla, toma a voz. Angelina, que Deus abençoe a vida de cada um. O Bispo Carlos falou, vou lá sábado fazer uma surpresa, mas você não vai contar. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, mas leva o lenço, você vai chegar lá, já vai ficar chorando, você vai sentir a presença de Deus, você vai se sentir em casa. Ele falou que saiu desidratado. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha hoje, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E louvar a Deus, porque às vezes são 22 anos, né, de cristão, 22 anos de trabalho, desde quando eu me entreguei para Jesus. Cadê a Rê? Nós, né? Nós batizamos juntos, né? Naquela água gelada do Pico de Jaraguá. E foi eu, a Rê, meu pai, o Leandro, a Carla, lembra da Carla? E tinha mais uma pessoa aqui que era o Di, né? O Di, eu lembro dos seis pessoas se batizaram no começo do ministério. Foi o primeiro batismo da Igreja Evangelho Pleno em Cristo, onde eu me converti e estou lá até hoje, trabalhando para o reino de Deus, né? E como o Bispo Adevaldo falou, nós vamos ver nos detalhes, né, de pessoas que andam do nosso lado e vamos se alegrando, porque o trabalho não é em vão, né? Quando eu ministro a ceia, eu costumo dizer que tem algumas passagens ali que fala para você olhar para trás e ver de onde que Deus tirou. Depois tem que olhar para frente para a promessa que tem, né? Olhar para o lado para ver quem está do teu lado, para não deixar para trás. E depois olhar para dentro de si. E depois examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então, existe uma maneira de olhar para o evangelho diferente, porque a mídia aí mostra um evangelho deturbado e corrupto, e na verdade o evangelho é o indivíduo, né, que carrega esse título de ser evangélico. E nada melhor do que você pregar e, se for necessário, você usar palavras. Então as suas atitudes pregam muito mais do que as suas palavras, não é verdade? Amém? Mas sem delonga, vamos à palavra do Senhor, senão eu vou até meia-noite, porque eu tenho dificuldade de pregar, porque eu sou, na verdade, mais professor do que pregador. Então eu vou ir falando, quando for ver a hora já passou. Amém? Tem uma dificuldade, quando eu prego, as pessoas não conseguem ficar olhando no celular, nem conseguem ficar olhando no relógio, nem conseguem conversar. Porque quando eu vou pregando, eu vou trazendo contexto histórico, cultura, costume e significado de palavras. Então se fica aquela sede, o que vai acontecer agora, Mas quando nós começamos o ministério, rapidinho, essa que eu tenho que contar. Quando nós começamos o ministério, o apóstolo deu aula para nós sobre dons espirituais, que todos eles você tem que pedir, né, e buscar. E quando eu olhei alguns dons ali que estavam na Bíblia, tinha um dom da ciência da palavra. E eu falei, é isso que eu quero entender as entrelinhas, aquilo que está em branco ou está em pano de fundo, para que quando eu fale, as pessoas possam compreender de uma forma diferente. Eu acredito que foi dessa forma que Deus começou a me alimentar durante todo esse tempo, até eu concluir a faculdade de bacharel de teologia, para compreender que tudo tem uma maneira de explicar, né? E hoje eu sou o emissor da mensagem. E isso aqui que está acontecendo agora, nesse momento, é uma honra para o ser humano pecador como você, entendeu? Eu sou um pecador igual você, que tem vontade e desejo, mas eu estou com a oportunidade de falar para vocês o que é bom, o que é agradável, e o que é verdade, o que é esperança, o que é fé e o que é salvação. Então acho que o maior milagre está aqui, a maior revelação está aqui, o maior dom está aqui, né? Dessa oportunidade de pregar o evangelho. E eu quero fazer bem feito o que Deus
está me capacitando a cada dia mais. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos falar de 3 versículos, mas eu vou começar por Gênesis 22, versículo 7 e 8 apenas. Amém? Está escrito assim: Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Feche sua Bíblia agora e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade de pregar a tua palavra, pedindo perdão por todas as minhas falhas e limitações, mas me coloco à sua disposição de ser um canal de bênção para cada um ouvinte que aqui está, Senhor. Que o Senhor abata toda soberba, orgulho, Senhor, todo e qualquer egocentrismo, Pai querido, tirando toda a incredulidade dos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz, Senhor. Faça de mim, Pai querido, Pai amado, o arauto, Senhor, para que possa desmascarar as investidas do adversário, para tirar as dúvidas e os questionamentos, alimentando a nossa fé de uma forma sobrenatural, porque o Senhor, Pai querido, Pai amado, tem o poder, Pai, de convencer o pecador do seu pecado. Assim, Pai, conduza, Senhor, esta ministração conforme o tempo que o Senhor determinou nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gosto de dar aula de batismo. E quando eu dou aula de batismo, a primeira coisa que eu falo é sobre fé. Fé é algo que é muito individual, é muito particular, e não tem como você discutir fé. Fé é opinião, fé é credibilidade que o indivíduo dá a determinada coisa. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Quando você entra num hospital e a pessoa está nas últimas, você tem fé que ela vai sair daquela condição e ora para isso. Fé, querido, tem países que acreditam que existe um superior a eles dentro de um elefante, e o elefante é santo para eles. Existem dois tipos de fé na vida de um ser humano. A fé natural, que você tem aí toda a capacidade de desenvolver a partir do teu conhecimento. É mais ou menos assim: eu vou atravessar a rua e eu sei que se eu colocar a minha determinação de andar, que eu sei andar, e uma velocidade, eu chego do outro lado. Fé é você acordar em determinado horário que já está acostumado e se trocar e pegar o ônibus, o metrô, o trem e chegar no trabalho dentro do horário que você já se programou. Essa é uma fé natural que todos têm. Como eu tenho a fé de saltar de um avião em movimento e acreditar que o paraquedas vai abrir. Eu já fiz isso. Como também me penduro numa corda e desço em rapel de ponta cabeça, eu acredito que o equipamento me sustenta. Fé natural. Porém, querido, existe uma outra fé que Deus sempre quer que nós aguçamos ela a cada dia mais e mais, em acreditar num sobrenatural, em algo que a tua mão não alcança, em algo que a sua capacidade não consegue produzir, e quando de repente acontece, você se depara com algo que você diz: verdadeiramente não foi a minha beleza, não foi a minha inteligência, não foi a minha força que alcançou isso. Eu gosto de dar um exemplo que eu tive no meu ministério.
muito forte. Quando a Denise, lembra da Denise, filha da Noêmia? Ela faleceu dentro da igreja, entrou no mistério e ela não podia ter nenhum tipo de agitação, porque tinha problemas de coração, respiração, saturação, enfim. E tinha um laudo que a qualquer momento ela poderia morrer de morte súbita. E ela entrou no mistério naquele dia, numa festividade da igreja, um culto abençoado. E aí então ela veio a óbito e nós fomos para o hospital. E quando nós chegamos no hospital, eu já tinha passado por um processo na UTI. E fiquei 21 dias internado, 11 na UTI, 3 de coma. Então eu estava vivendo já um crédito com Deus, né? Porque não era para eu ter voltado. E nesse dia a mãe da Denise recebeu a notícia que a filha dela tinha entrado em óbito. Ela saiu da sala, eu estava do lado de fora, e ela olhou para mim, regalou os olhos assim. Ela pegou na minha mão e disse: vem cá, pastor Dene, o senhor vai orar pela Denise e a Denise vai ressuscitar, porque Deus te tirou da UTI do hospital. O senhor tem intimidade com Deus para isso. Naquela hora eu me deparei com um ser limitado, que tinha uma vontade, mas não tinha o poder, e sabia que o poder vinha da parte de Deus. Então eu fiz como eu estou fazendo agora, eu só me coloquei à disposição para que Deus, querendo fazer, Ele me usasse. Então eu orei naquele dia, eu entrei, aí nós tiramos o lençol e ela começou a falar com a filha e eu comecei a orar e ela ora e eu orava e eu orava e eu olhava e não tinha reação no corpo daquela menina. As lágrimas começaram a molhar o lençol e o desespero tomou conta do meu coração e eu comecei a me sentir pequeno, muito insignificante, mediante ao crédito que aquela mãe estava depositando em mim. E às vezes Deus permite isso acontecer para que você nunca se ache melhor que ninguém. Independente de ser diácono, bispo, apóstolo, irmão, irmã, do fogo, ou da geladeira, ou que seja, de qualquer maneira, Deus sempre vai colocar algo, como disse o apóstolo Paulo: tem um espinho que me esbofeteia, e por 3 vezes eu já te pedi para tirar, e o Senhor não me arrancou ele. E Deus disse: para você a minha graça te basta. Pois para que você entenda, querido, fé não se discute. Então não adianta você discutir em quem não acredita naquilo que você acredita. O evangelho não é para ser discutido, o evangelho é para ser pregado e crido. Tem uma passagem que diz que Jesus Cristo estava em um lugar e ouve-se falar que Jesus batizava mais do que João, e Jesus ouviu isso. E Jesus não veio para disputar nada. Então Jesus sai desse lugar e vai para outro, porque Jesus não está para discutir nem para disputar nada. E assim tem que ser o cristão. Pois bem, essa fé, querido, que Deus quer colocar no coração do ser humano, da humanidade, ela vem muito tempo, desde a criação de tudo. A fé em acreditar que existe um Deus que é zeloso para cumprir todas as palavras dele para com a sua vida. Ele não mente, ele não chega tarde, ele não erra o endereço, ele não erra o seu nome, ele não erra a quantidade, ele não erra o tamanho da bênção e muito menos o tamanho da prova. Quando Deus criou todas as coisas, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus por 6 vezes falou que tudo que ele viu e tudo que ele fez era bom. Por 6 vezes, você pode ler, você que gosta de ler a Bíblia, por 6 vezes ele fala, e Deus viu que era bom. Mas no capítulo 1, ele fala 6 vezes, só que no capítulo 2, ele só olha para uma coisa que ele criou e diz assim, não é bom. Quando ele olha para o homem e vê o homem só,
Ele disse: não. Daqui a pouco ele vai murmurar. Daqui a pouco ele vai questionar. Ele não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. E você pode até tentar, mas sozinho você não vai a lugar nenhum. Porque Deus não te criou para ser solitário. Deus te criou para viver em comunidade. Aí então Deus cria a mulher da costela de Adão e nasce Eva. E então a Bíblia diz que o Senhor criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Quando Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, Ele coloca um crédito em você, de você decidir o que você quer ou não quer fazer. Quando Deus coloca a liberdade de atividade, que é o livre-arbítrio, a decisão, está nas tuas mãos, o controle remoto da sua vida está na sua mão. Você que decide o momento certo de mudar de canal ou não. Ele precisava colocar algo dentro daquilo que ele criou para você utilizar esse atributo. Então ele coloca uma árvore dentro do Éden e dizendo assim: olha, sobre todas elas você pode tocar, comer, cultivar, ficar à vontade, mas essa você não põe a mão. Então, através desse critério, Deus estabelece lei para o homem que ele criou. E todos conhecem a história que o inimigo é astuto e consegue convencer o homem a pecar contra Deus. E o pecado entra na humanidade através de uma atitude. A Bíblia Sagrada diz que, então, querido, o Senhor coloca uma sentença sobre o inimigo, coloca uma sentença sobre a mulher, coloca uma sentença sobre o homem, expulsam ele do Éden. E aí então há o primeiro homicídio, o irmão mata o outro irmão, e aí então Deus olha para a humanidade e começa a se entristecer, diz a Bíblia, que Deus se entristece, porque Deus não se arrepende. Esse arrependimento, essa tradução de arrependimento, é porque ele fica triste com o desfecho do seu projeto para a humanidade. E triste com o seu, ele precisava encontrar um plano para tentar resgatar a criação. E então ele olha para a humanidade e encontra um homem chamado Noé. E coloca uma missão sobre esse homem, a sua família. E ele diz assim: olha, eu vou enviar um dilúvio sobre a face da terra que vai acabar com todos os seres que respiram. E eu vou colocar sobre você uma incumbência, vai construir uma arca, vai entrar dentro dessa arca, você e sua família, e eu vou preservar uma família, para eu poder ser o Deus dessa família. A Bíblia diz que passa o tempo, Noé prega, e ninguém acredita, porque a humanidade estava mais ou menos como hoje. Ninguém dá valor àquilo que é de graça, sabe como que é? Ninguém dá valor àquilo que ainda não surtiu o efeito. Aí olha para vamos para a igreja, não, desde pequenininho eu ouço falar que Jesus vai voltar e até hoje não voltou nada, eu vou curtir a vida. Continue, curta bastante, porque vai chegar o dia da conta. A Bíblia Sagrada diz que então vem o dilúvio, Noé desce da arca, querido, depois de muito tempo, e o propósito de Deus se cumpre. A Bíblia diz que Noé desce da arca, estabelece um altar, sacrifica ao Senhor. Deus faz uma aliança com aquela família, mas dentro da arca havia a semente do pecado no coração do homem, e começa então a se estabelecer um certo egoísmo, porque o homem olha e sabe que Deus destruiu tudo através de um dilúvio e decide construir uma torre. A torre de cujo seria eles única nação que tocaria ao céu, e que se de repente Deus decidisse destruir novamente, eles subiriam na torre. Aí então eles estavam afrontando o poderio de Deus. E porque a Bíblia diz que todos falavam a mesma língua, eles queriam se destacar para quem? Se eles eram todo um povo só, está na Bíblia. A minha opinião é que
a semente do pecado continuava no coração do homem, porque como ele quer se destacar no meio de todos que são um só. Aí eles vão construir uma torre, e diz a Bíblia Sagrada que Deus decide descer para ver essa construção. Enquanto eles estão falando a mesma língua, a torre está sendo edificada, porque o mestre de obra diga assim: monte o andaime aqui, e os funcionários executam. E dentro de uma construção, existe aqueles que organizam, existe aqueles que dão ordem, existe aqueles que obedecem ordem. Então por isso que eu digo, ninguém constrói nada sozinho, precisa de ajuda de alguém. A Bíblia diz que eles então começam a construir, e o pedreiro olha para o servente e diz: mande a massa, e a massa sobe. Ele diz: mande tijolos, e o tijolo sobe. Só que quando Deus olha a intenção do coração do homem, a Bíblia diz que confunde a língua deles. Como vai construir algo se não se fala a mesma língua? Como vai chegar ao lugar se não se fala a mesma língua? Então a Bíblia Sagrada diz que o mestre de obra passa a falar uma língua, o pedreiro fala outra língua, o servente fala outra língua. E quando o pedreiro diga assim: me dá tijolos, aí o servente manda massa. Aí quando ele disse: não, manda agora massa, ele manda tijolos. Diz a Bíblia que não se constrói mais nada. Então dá origem às etnias, às nações, os idiomas. Então quem fala a minha língua vem comigo, quem fala a língua dele vai com ele. E aí então eles se separam. O propósito de Deus era um só: salvar a humanidade daquilo que eles cometeram. Ele só queria ser o Deus dessa nação. Passa-se o tempo, e a Bíblia Sagrada diz que Deus olha, a humanidade continua crescendo com maldade no coração. Então agora Deus decide criar uma nação para ele. Ele procura na terra um homem chamado amigo de Deus, Abraão. Faz uma promessa para ele e diz assim: ei, tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão benditas em teu nome. Eu exaltarei o teu nome. A Bíblia diz que passa o tempo, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele disse: quando que essa promessa vai se cumprir se a minha esposa não pode nem gerar filhos? Deus ainda envia como se fosse um tratado, uma carta, dizendo assim: olha, vai lá, anjo, diga para ele. Aí disse: não, melhor eu mesmo vou lá em forma teofânica e vou falar tete a tete para ele. Sai da tenda, para de ficar desesperado, olha para o céu, tenta contar as estrelas. Não consigo, essa será a sua descendência. Eu vou te dar mais uma prova. Vai no mar, olha para a areia do mar, tenta contar quantos grãos tem. Essa será a sua descendência. Ele não consegue contar. Deus está dizendo assim: a bênção que eu tenho para você, ela é tão grande que ela não tem fim. Ela é incalculável. Pois bem, queridos, a palavra do Senhor diz que a humanidade continua fazendo o que não era bom aos olhos do Senhor. Deus então, querido, precisa enviar mais um. Deus agora envia o Salvador, porque a nação que Deus criou vai parar dentro do Egito e fica como escravo e esquece das promessas de Deus. Deus levanta um homem chamado Moisés e diz assim: ei, vai até lá, diga a Faraó para libertar o meu povo, aquela nação é minha. Eles vão sair de lá e vão para o lugar aonde eu vou mandar, porque eles vão me adorar. Moisés olha e diz assim: olha, faz muito tempo que eu não ouço falar de ti, não ouço falar de um superior, não ouço falar de um Deus que Abraão falava, mas me diga um negócio, qual é o teu nome? Vou chegar lá e falar para os hebreus: ó, vamos embora, puxa o carro, faz as malas, pede as contas aí, porque nós vamos adorar a Deus. Que Deus? Porque estava no Egito, lá tinha todos os deuses. Por isso que eu falo que fé não se discute. Se a pessoa falar: eu creio nessa caixa de som, eu vou falar assim: ó, vai você com a sua que eu fico com a minha.
Aí então a Bíblia Sagrada diz que Moisés ouve de Deus falar assim: vai lá e diga a eles que eu sou o que sou. Eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele está dizendo assim, ó, fala para eles o seguinte: quando alguém falar assim, ó, o eu sou mandou te buscar, aí disse, mas eu estou endividado. Ele diz, então, ele é a solução para a sua dívida. Aí ele chama o outro e fala assim, vamos, ele falou assim, não, eu estou passando por um problema sentimental, pois o eu sou é a resultado ou a solução para o seu problema sentimental. Aí ele chama o outro diz assim, não, eu estou com problema de saúde, eu estou com reumatismo, eu estou com artrose, eu não consigo andar, pois o eu sou é o remédio para curar as suas dores. Ele está dizendo assim, o Deus que é a necessidade que você precisa está te chamando. E aí todos conhecem a história, eles saem do Egito em formação de guerra, e Deus vai com eles de dia em uma coluna de nuvem, à noite em uma coluna de fogo. O Senhor faz então cair do céu maná, o Senhor faz sair água da rocha, o Senhor transforma água amarga em água potável, o Senhor abre o mar, engole os adversários e colocam eles dentro de uma linha de promessa. Mas sabe qual que é o maior problema? Que mesmo com tantos sinais, a humanidade continua pecando contra Deus. Deus precisava estabelecer um novo plano para tentar abrir os olhos da humanidade. Então Deus decide dar leis e construir um tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, Deus dá um projeto para Moisés, diz assim, olha, vamos construir um tabernáculo, onde esse povo vai se render aos meus pés, ter um contato comigo. Vou levantar um sacerdote, esse sacerdote vai apresentar as causas deles para comigo, e eu vou levantar regras e leis, porque enquanto eles estavam somente sendo uma nação, não tinha leis, não tinha regras. Agora Deus estabelece regras para que o livre-arbítrio novamente possa ser usado. A Bíblia diz que quando então o Senhor levanta regras, Ele diz assim, olha, mas se alguém pecar, se alguém transgredir a lei, porque pecado nada mais é do que errar o alvo ou transgredir uma lei divina, eu tenho a solução. Vai pegar um animal, vai levar até o sacerdote vai levantar esse animal diante dos olhos do pecador, vai cortar o seu pescoço, vai retirar o sangue, vai cortar o animal em pedaços e vai colocar em sacrifício, para que quem pecou possa ser pelo menos o seu pecado coberto. A intenção de Deus era mais ou menos assim, como Ele fez lá atrás. Ele viu o homem pecando, ele mata o animal e veste o pecador com pele de animal. Ele está dizendo assim, eu vou cobrir o pecado, eu vou cobrir o seu pecado, para que o adversário da sua alma não te julgue, não te condene. Então o animal era morto aos olhos daquele que o cuidou dele. Havia dentro da pessoa um sentimento de perca. Havia dentro da pessoa um sentimento de eu fiz a morte desse inocente pelo meu erro, para não pecar mais. Mas infelizmente o ser humano usa a liberdade, usa o livre-arbítrio para novamente transgredir as vontades plenas de Deus. Sabe como? O sacerdote, sabendo que o povo vinha para o templo de lugares distantes, sabendo que aquilo machucava o ego, eles começam a vender animal no templo. Começam a vender os animais no templo para que as pessoas não tivessem o trabalho de trazer o seu animal de estimação para sentir a perca. Então ela chega lá e comprava o animal, não tem sentimento nenhum, eu mato e volto, eu peco de novo, depois eu trago outro animal, ludibriando o poderio de Deus. Por isso que você vê Jesus entrando dentro do templo, pegando um chicote, quebrando todas as bancas dos mercadores e dizendo assim, a casa do meu pai é casa de oração. Eu estava contando, eu fui pregar na Nova Esperança, eu estava contando na mesa de jantar, que eu passei por um processo na igreja de Jaraguá. Acho que eu lembro, eu contei para o senhor. Chegou uma moça e disse assim, estou chateado com o ministério. Eu falei assim, pois não, o que está acontecendo? Não, o senhor está
fazendo da casa de Deus um comércio. Eu falei assim, como assim? Porque a Bíblia diz para não fazer comércio da casa de Deus. E dentro da igreja tem uma cantina. Eu falei, sério, irmã? Ela falou assim, e eu não quero mais congregar aqui. Eu falei assim, irmã, se a irmã assumir a responsabilidade de pagar os produtos de limpeza, papel higiênico, copo cartável, água mineral, eu fecho a cantina agora, irmã. Não, mas está na Bíblia. Eu falei assim, mas quando eu preguei, vai na cantina e come uma coxinha que você vai para o céu. Quando eu preguei, disse, se você não passar na cantina, você vai para o inferno. Quando que eu preguei isso? Quando que eu falei isso? A cantina não está na condição de salvação de alma, irmão. A cantina está na condição de ajuda de custo para manter o prédio limpo. Ela parou, olhou para cima, pensou e disse, não teve jeito. Ela disse, mas mesmo assim o senhor está fazendo coisa que é errada. Eu falei assim, o que eu estou fazendo? Ela disse assim, o senhor, na igreja que eu vim, o pão da ceia era feito pelas irmãs do círculo de oração, em santidade, para pôr a mão no pão. O senhor compra pão puma para dar a ceia para a igreja. Aí eu falei assim, irmã, se o problema foi esse, a irmã a partir de agora vai fazer o pão, não vejo problema nenhum. Mas eu só vou liberar a irmã fazer o pão com uma condição: se você falar para mim que o pastor da igreja que você veio tinha um lagar no fundo da igreja e ele mesmo pisava a uva. Sabe o que o ser humano quer? Uma desculpa para sair da presença de Deus. Porque tem jovem que chega em você e fala assim, pastor, é pecado fazer tatuagem? Não está na Bíblia. Ele já tem a resposta, ele só quer fazer. A humanidade é terrível. Quem lembra aqui do orelhão de ficha? Quem lembra aqui? Quem lembra? Calma, não levanta muita mão, senão vai denunciar a sua idade. E ia para frente do orelhão, que namorava e ficava lá com aquela cartelinha de 20 fichas e não vencia, né? E a ficha caía rápido. E quando era de outro estado, intermunicipal, pronto, a ficha plá, 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 plá. Aí inventaram de fazer um furinho na ficha, colocar uma linha para ludibriar a telefônica, a Telesp na época. Aí surgiu o cartão, põe na geladeira, raspa no asfalto que tem mais crédito. Aí tudo o ser humano quer encontrar uma maneira de sair da regra. Sabe como que é? Eu sou exemplo disso. Eu comprei uma fechadura e ontem eu sofri com essa fechadura para colocar. Eu sou marceneiro, mas eu comprei uma fechadura da China, o manual estava em chinês. Nem a bexiga do Google não quis traduzir para mim. E eu fui ficando com raiva, porque eu olhei no monte de tutorial do YouTube e também não conseguia. Eu falei assim, que bexiga é essa? É um teste para minha paciência? Não, é porque se você não lê o manual, querido, você não consegue montar. Eu duvido você comprar o telefone e ler manual. Você já vai ligando, mexendo, pede para o seu sobrinho que é mais inteligente que você, instala aqui o YouTube para mim, instala aqui. É assim, não é? Compra a máquina, lava e seca, vai olhar manual. Que manual o quê? QR Code, que QR Code? Vamos ligar, apertar os botões para ver onde dá. Aí trava a máquina. Isso é uma tendência do ser humano fugir da regra. A tendência do ser humano querer pecar e errar. Deus observa a humanidade indo para cada dia pior. Deus olha para a humanidade e diz assim, só tem uma maneira, eu vou exortá-los, vou levantar os profetas. Aí Deus começa a levantar homens cheios de Deus, pastor aqui levantava a voz e dizia assim diz o Senhor, como Jeremias batia de frente com os sacerdotes, entrou em crise. Quem nunca entrou em crise? Ele disse, Deus, pronto, calei minha boca, porque eu falei o que mandava, eu também foi tapa na cara, me colocaram, foi numa cisterna, me deram pão e água. Às vezes nós até se revoltamos por ser certo, sabe como que é? Nós estávamos na construção de uma batalha terrena e aquela situação, eu cheguei no apóstolo um dia que eu estava cansado, eu falei assim, olha, parei de brigar por uma luta que não é minha, cansei, estou cansado. Tem coisas que a pessoa tem que pôr a mão na consciência e falar assim, não é do fulano, não é do Beltrano, é de Deus.
Porque o ser humano tudo quer tirar proveito, sabe como que é? Aí você se revolta e fala assim, pô, você está no planeta errado, nasci no tempo errado, eu estou contramão a situação. Aí Deus levanta os profetas começam a profetizar, começam a falar assim, assim diz o Senhor, e se revoltam contra eles, e um põe na cisterna, e mata um, e mata outro, e aquela perseguição violenta. Deus levanta profetas messiânicos dizendo assim, tá bom, já basta, vocês não querem ouvir, então eu vou apontar para um futuro. O profeta Isaías diz assim, olha, vai chegar o tempo que vai vir um louco preparando o caminho. O povo ignora os profetas maiores, ignora os profetas menores, e o último que fala é Malaquias. E quando Malaquias fala, ele fala assim, ô seus, ele fala mais ou menos assim, na minha tradução, tá? Não na de vocês. Na minha tradução, vocês vão criar vergonha na cara, não? Até quando vocês vão roubar a Deus? Até quando vocês não vão dar honra para quem deveria ser honrado? Até quando vocês vão priorizar a casa de vocês, vão deixar o templo abandonado? Último profeta que Deus levantou, Deus se cala. 400 anos de silêncio. Morre uma geração, nasce outra geração, morre uma geração, nasce outra geração, morre uma geração, nasce outra geração. Período interbíblico, silêncio de Deus. Parece que a humanidade está sentenciada a viver dessa forma. Mas de repente, do nada aparece um doido dizendo assim, ei, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí um outro fala assim, ele está falando de quê mesmo? Ele está falando do céu? Céu? Deixa eu ouvir falar, meu tataravô falou desse negócio de céu aí. Vamos lá para ver o que é esse mistério aí. Aí ele está lá, diz a palavra do Senhor, que ele pregava o batismo do arrependimento e batizava no Jordão. Segundo a história, João, o nome dele, Batista, porque batizava, ele tinha duas funções. Ele de manhã trabalhava e à tarde ele batizava. Então, tem gente falando, não dá sim, dá para trabalhar de dia e servir a Deus à noite. Eu não consigo, é desculpa. Dá sim. A Bíblia diz que, a história diz que João de manhã, ele começou a preparar, cada região tem um nome, né? Aqui em São Paulista é caminho, no Nordeste é como? Estrada, tem mais algum nome aí? Me ajuda a pregar. Trilha, vereda, sei lá. E ele separava, ele tirava, terreno arenoso, cheio de pedras. Ele pegava as pedras e colocava no lado e ia limpando o caminho, deixando livre o caminho. Sabe esses jardins que o pessoal põe as pedrinhas assim, você anda no meio assim e tal, bonitinho? Já vinha desde lá, João já era jardineiro. Ele colocava as pedras do lado e ia limpando o caminho. Diz a história que os discípulos de João falavam assim, para que isso? Ele falou assim, vai vir alguém que vai passar por aqui. Mas por que você tem que fazer isso? Porque eu sou o que prepara o caminho. Aí um conversando com ele, disse que quando colocava o pé no caminho, ele falava, sai daí, seu oreiudo. Ele era bravo. João Batista era bravo. E ele tirava as pedras, e aí dava meio-dia, o sol, meio-dia. Ele parava, deixava tudo lá e descia para o Jordão. Entrava no Jordão e falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. As pessoas do nada vinham e falavam assim, eu quero. E ele batizava. Eu vos batizo com o batismo do arrependimento, mas vinha aquele após mim que vos batizará com fogo. No outro dia, a noite caía, no outro dia, estava lá João, tirando as pedras, e os discípulos olhando, e ele tirando as pedras, preparando o caminho.
Só que chega uma hora que João encontra um galho de árvore, ou melhor, uma raiz de árvore. E quem trabalha na roça, quem trabalhou na roça, quem trabalha com ferramenta, sabe que não tem coisa pior do que cortar uma raiz seca no machado. Quando você pega uma árvore com água, uma árvore verde, para cortar no machado afiado é gostoso, para quem gosta de trabalhar, né? Mas quando você pega uma árvore seca que você bate, o machado bate e volta, pá, e ele volta, pá, e ele volta. Não é fácil. E o sol escaldante do Oriente Médio diz que João está lá com o machado, pá, pá, deu meio-dia, ele deixa o machado lá, ele volta para o Jordão, 400 anos de silêncio de Deus, ele está lá. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Diz a história, alguns teólogos dizem que aqueles que se batizavam, alguns deles tinham necessidade de confessar os pecados. Eu não consigo acreditar porque eram muitas pessoas e o tempo ia ser longo, mas imagine você chegando e falando assim, olha, eu pequei, xinguei minha mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pronto, batizo com água, o batismo do arrependimento. Só que a multidão começou a ver essa novidade e despertou dentro da cidade de Israel, no ouvido dos principais da lei, dos mestres, dos doutores e dos sacerdotes, uma curiosidade. Nem nós estamos falando no nome desse Deus. Quem é esse cara que surgiu do nada? Eles pegam e vão para lá para ver João batizando. Diz que João está batizando. E ele olha no horizonte, vem aqueles turbantes maravilhosos, as roupas finas, de manga longa, pessoas de classe social diferenciada da que ele estava acostumado a ver. Diz que João para, olha, eles ficam ouvindo João pregar o batismo do arrependimento. João volta, vai até o caminho e muda agora o sermão. Agora João está dizendo assim: arrependei-vos, cambada de víboras, porque o reino vindouro está próximo. Arrependei-vos, cambada de víboras. A pregação agora tinha endereço certo, porque eram aqueles que adotados da lei estavam, mas não praticavam, para eles não serviam. É por isso que a Bíblia diz que da forma que você medir, você será medido. Então quando medir, preste atenção na trena. Se aumentar, a balança não vai falhar. Eu saí do exército e depois de 2 anos eu entrei na igreja. 2002, 2004 eu entrei na igreja. E quando eu entrei na igreja, eu era muito rissuso, né? Não era? Dava medo de olhar para minha cara, não era? Poucas ideias, pouca palavra, não trocava muita ideia. E comigo era pai, pum. Se o obreiro tirasse o sapato, eu falava assim: por que está sem a farda? Por que tirou o sapato? Não, está doendo meu pé, então senta. Por que você não veio com o sapato certo, que você já estava na escala? Lembra? E quando sujava, eu falei: ó, eu faço a manutenção. Se eu ver os postos com a parede suja, quem vai pintar os obreiros? Por que está encostado? Está doente? Não, tem que ter postura. Pé na parede vai doar uma lata de tinta, porque não é sua casa. Faltou, não deu satisfação, já tirava da escala. A obra do Senhor tem que ser feita com seriedade. Quem é o praticante da palavra? Não é quem prega, é quem faz. Porque falar até a arara que o apóstolo tem lá fala. Papagaio do meu sogro fala. Agora fazer, querido, é diferente do que falar. Por isso que João muda o discurso e fala: víboras, até quando vocês vão continuar? Pensou que Deus tinha esquecido? Ele tem um projeto de salvação para a humanidade. Ele pega o machado, levanta
dar o sermão. Ele levanta o machado, diz a história, que ele dá um golpe no pé da raiz e o machado enfinca. Ele deve ter batido com muita raiva. Só que ele para e aí ele diz assim: o machado está posto ao pé da raiz da árvore, e cuja árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Ele está dizendo assim: não adianta pregar e não praticar. Não adianta levar o título de evangélico e não ser evangélico. Dentro da igreja até passa, mas fora da igreja os olhos estão só te observando. Nossa, mas que palavra dura. Não, não é dura não, é simples. Eu acredito que os fariseus, os saduceus, os príncipes, os mestres, os sacerdotes, vazaram. João volta para o rio e continua a batizar. E volta a pregação evangelística. Eu vos batizo com água, o batismo do arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. E ele vai batizando, vai batizando. Daqui a pouco, João para. E todo mundo fica olhando para ele, ele está parado, olhando para o horizonte. Aí abre sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João. Eu contei a história do machado, não foi? Aí está dizendo aqui no 29. Primeiro de 29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele para, aponta e fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está falando: eu não falei, o caminho está pronto, ele está vindo no caminho, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem lembra? Quem lembra da pergunta de Isaac para o seu pai? Pai, a lenha está aqui. Pai, o fogo está aqui. Mas cadê o cordeiro? Sabe qual que é o tema da mensagem? É uma pergunta: cadê o seu cordeiro? Cadê o seu cordeiro? Aonde está o seu cordeiro? Talvez você deixou o seu cordeiro num costume que você está tendo de olhar na internet prostituição. Talvez você largou o seu cordeiro na porta de algum bar. Talvez você largou o cordeiro quando alguém não fez aquilo que você queria e disse assim: não vou continuar na fé. Cadê o seu cordeiro? A resposta de Abraão foi muito poderosa. Ele já tinha soltado uma profecia lá embaixo. Quando ele virou para os montes e falou assim: nós iremos e nós voltaremos. Ele disse assim: estou indo matar meu filho, mas depois que matar eu vou pedir para Deus ressuscitar. Aí quando chega no caminho, que diz que 3 dias Abraão, Flávio José falou que 3 dias Abraão está andando de cabeça baixa. Ele só levantou a cabeça para falar: o monte é esse. E quando o filho dele virou para ele: pai, está tudo aqui, tem alguma coisa faltando. Aí ele diz assim: filho, Deus proverá o seu holocausto. E diz que eles continuaram a caminhar. O tema da mensagem, querido, nada mais é do que salvação da sua alma, que é muito mais importante do que qualquer coisa que está afligindo a sua alma hoje. Qualquer coisa que está tirando a sua paz ou ocupando o seu tempo. Porque se você virar uma página da Bíblia que eu mandei você abrir em João, e você chegar no capítulo de número 3, você vai ver uma resposta de Deus. Se de repente você não soube responder onde está o seu cordeiro,
Ele vai te explicar e te ajudar. O melhor versículo da Bíblia, o mais lindo de todos os versículos da Bíblia, o centro da palavra de Deus está em João 3,16. E Deus amou tanto o mundo, na minha NVI, mas na sua está escrito, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereçam, mas tenham vida em abundância. Se coloque sobre os seus pés. Fique de pé. Eu vou pedir para alguém louvar aqui, pode ser? Presta atenção. Quando você atribui a alguém uma gentileza, é porque geralmente ela fez uma gentileza para você, ou porque você é uma pessoa muito educada. Quando você atribui a gratidão, como nós pecadores, é porque alguém foi grato, ou alguém te ajudou em alguma coisa, você está sendo grato. Então é muito fácil amar quem te fez o bem. É muito fácil, é muito simples eu desenvolver um carinho, uma amizade, um respeito por alguém que me respeitou. É muito fácil. Agora veja bem, essa mensagem aqui de João 3,16 está dizendo assim: Deus amou tanto, ou Ele de tal maneira, que você vai procurar alguma coisa que possa equivalar-se ao tanto, ou não existe. Não existe nenhum favor que você fez para Ele te amar. Ele já te amou primeiro. A gratidão e educação é atributo só para ser humano, porque Deus está acima da educação. Quando falam assim, Deus é educado e o diabo não tem educação, eu não concordo, porque a educação é para ser humano. Deus está além da educação, além da sabedoria. Deus está além disso tudo. Isso são atributos a nós mortais. Mas quando Deus está dizendo que Ele te amou tanto, que você não vai encontrar nem na sua vida financeira, nem na sua vida sentimental, nem na sua vida material, em nenhum lugar nenhum da face do planeta, algo que possa dar um equilíbrio a esse tanto, a essa tal maneira, para você entender que por mais que você errou, falhou, pecou, Ele ainda está disposto a salvar sua alma. O projeto número 1 de Deus passou por algumas adequações. Ele tentou, através de um ser humano, conduzir toda a humanidade para adorá-lo e ele servir, porque o homem não era para morrer. Mas o homem pecou. Ele tenta, através de uma família, resgatar a sua criação. Ele não consegue. Ele decide agora fazer uma nação para ele, e a nação vira as costas. Ele envia mensageiros para dizer: assim diz o Senhor. Como você já chorou aqui, Deus usando os pregadores, os profetas, para falar o seu coração, só aquilo que você e Deus sabe que você está passando. Ele ainda continua usando os seus profetas para dizer assim: eu sei a sua dor, eu sei a sua limitação, eu sei o seu sofrimento, eu conheço o texto que está na sua lágrima. E mesmo assim, quando você põe o pé lá fora, você vacila os seus pés às vezes. Aí ele diz assim: não existe exemplo melhor do que eu dar o meu melhor para eles. Jesus Cristo morreu por amor da minha e da sua vida. Não vale a pena pecar. E se pecar, lembra-te que você tem um cordeiro. Só que esse cordeiro é diferente. Ele não é aquele que cobre, ele é aquele que apaga. Feche os seus olhos, vamos adorar. Medite na letra da música, medite no louvor que a pastora vai louvar. Pensa aonde os seus pés vacilaram. Vamos adorar a Deus.
Me dá disposição para aprender de ti. Seus olhos. Me dá disposição para mergulhar. Feche os seus olhos. No mar da oração, mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que tu quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Pra que você veio? Então diz pra ele o quê? Não, não, apenas de passagem. Eu vim aqui pra carregar cordeiro. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Mais lento. Pai, você pode cantar? Me dá disposição pra mergulhar no mar da oração. Aleluia. Mais uma vez. Aí. Oh, Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir, você está ouvindo? E entender com suprema exatidão o que tu quer de mim. Oh, eu não vim aqui, eu não vim aqui, hoje eu vim aqui. Eu não vim, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo.
aqui. Você está falando isso para Jesus. Você está falando isso para Deus. Isso é uma declaração nossa. Fala isso da tua alma. Conta isso de verdade. Para te servir melhor, renovo. O que eu quero é renovo. Para te sentir de novo. De novo. Renovo. Você quer mesmo isso? Você está querendo mesmo? Como disse a Rebeca, sabe quando a gente entra no automático? Desculpa, pastor, bispo. Sabe quando a gente canta e não está meditando no que está cantando? A gente está no automático, gente. E Jesus nessa noite está falando, traz o cordeiro é para matar. A gente está no automático, ele está dizendo, mata hoje aqui o cordeiro. Sai do automático e diz de verdade, eu preciso de renovo. Vem, pede isso. Você está ouvindo o som da música? Vai baixinho. Renovo, o que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. Aleluia. Tem gente que está querendo de verdade já. Porque isso é uma confissão diante dele. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. No rosto. De novo. Queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não vim Que essa aqui vai ser de uma passagem. semana abençoada, Eu vim aqui para te servir diferenciada. melhor. Depois de todos esses dias celebrando o propósito de Deus na vida desse ministério, na vida dos seus pastores, na vida de cada um aqui que contribuiu para que isso acontecesse, para estar neste ano comemorando mais um ano, significa que Deus está no controle e que as bênçãos que o Senhor derramou sobre esse ministério durante todo esse tempo, ela possa alcançar a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua família, a sua profissão. Todo o desespero da alma caia por terra, que toda a tristeza, a angústia, que toda a ansiedade caia por terra. Mas eu não posso agradecer a minha oportunidade antes de perguntar se você se encontra numa condição que foi ministrada, que Deus falou com você de uma forma diferente e você se afastou dos caminhos do Senhor, não importa qual foi a situação, mas hoje você quer retornar aos caminhos do Senhor, dá um sinal com a sua mão. Você que quer retornar aos caminhos do Senhor, Nem mais um passo, dá um passo. Nada farei. Você que sem ti. ainda não é cristão e quer entregar a sua vida para Jesus hoje, dá um sinal com a sua mão. A luta vem,
desespero vem, o peso vem, a vergonha vem, mas mais importante é você tomar uma decisão hoje. Sabe o que eu aprendi? Eu posso pregar para 1.000, ou para 10.000, ou para 100.000 pessoas. E se nenhuma delas aceitarem a Jesus como Salvador, eu não carrego mais comigo nenhuma responsabilidade. Porque todos os ouvidos que me ouviram um Deus de misericórdia, um Jesus que se fez cordeiro para te salvar. E você é inteligente o suficiente para ter ficado até o final do culto e ouvir o que ouviu. E se o Espírito Santo de Deus, que falou através da minha boca, não te convencer, quem sou eu para tentar te convencer? Então fica em paz. Antigamente eu carregava essa responsabilidade em preparar um sermão. Não tenho que preparar nada, eu tenho só que estudar. Quem vai falar é Deus. Quem vai convencer você é o Espírito. Se o Espírito Santo de Deus não te convenceu, continua vivendo do jeito que você está vivendo. Porque da tua mão, da minha mão, Deus não vai requerer o teu sangue. Porque Deus já está falando com você. Deixa as práticas. Coloque sua vida no altar. Deixe Jesus conduzir o barco. Deixa Ele levar a sua vida para a salvação. Vou perguntar a última vez. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Dá um sinal com a sua mão. Existe alguém que quer reconciliar com Jesus hoje? Levante a sua mão. Não tem? Tem? Olha! Olha! Toca-me! Toca-me! Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me! Toca-me! Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, 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 Aleluias. Carlinhos e Rafael, viram para cá. Aleluias. Pode ficar aqui. Tem renovo aqui. Estenda suas mãos para cá, igreja. Continua louvando, Ruth. Tu vai louvando, eu vou liberando sobre a vida deles. Olha para mim, Carlinhos. Tu és um evangelista, não pode ficar parado. Quantas almas o Senhor entregou em tuas mãos? E o machado não pode ficar parado, ele tem que estar em movimento, ó. Olha para mim, Rafael. Deus tira a vergonha do teu medo, do teu coração. Ele tira a acusação. A palavra do Senhor hoje foi, olha para mim, não foi para cobertar, foi para apagar. Estende suas mãos, igreja. Ambos estão retornando para a casa do Senhor.
Senhor, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por essas vidas que aqui estão, Senhor. Pela vida do Carlos, Senhor, pela vida do Rafael, Senhor. Envolve ele de novo, renova de novo com o teu Espírito, ó Pai. Limpa o caminho como João Batista limpou o caminho, porque por detrás dele vai passar alguém. Faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor. Tira, limpa, apaga a vergonha. Eles estão aqui de novo. Vem com o teu renovo. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Te adoramos em meio à adoração, Senhor. Vai, Senhor, tocando ao coração do teu servo. Toca na alma, Senhor. Traz, Senhor, a purificação sobre a vida deles. O renovo da alma, Senhor. Levanta como homens dignos nessa terra, Pai. E faz a tua obra sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Se a igreja crê no renovo da vida do Carlinhos, da vida do Rafael, diga amém e glorifica Ele. Aleluia. Tem renovo, aqui tem. Glória a Deus, Rafa. Tem renovo, aqui tem. Glória a Deus. Amém, igreja. Quero só agradecer, já vou passar para a pastora. Agradecer a vida de Cadobreiros.